E a gente vai conversar agora com o deputado federal Pedro Uczai, ele que é líder do PT na Câmara dos Deputados, que já está conosco aqui, inclusive com imagens. Deputado, muito bem-vindo de novo, bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia a todos que acompanham seu programa. Uma alegria, uma honra partilhar contigo sobre temas importantes que estão movimentando aqui Brasília e o Congresso Nacional. Por falar nesses temas importantes, até só para explicar para a nossa audiência, né? A gente tentava conversar em outra ocasião, né, deputado? E aí acabou tendo algum probleminha aí de conexão, não conseguimos concluir nosso raciocínio. E aí de lá para cá, porque isso foi na semana passada, de lá para cá, o que aconteceu? Até trouxe aqui para a nossa conversa. Na sexta-feira, o senhor criticou o senador Rogério Marinho, do PL, afirmou, né, por meio da rede social X, que o parlamentar tenta travar no Senado a proposta que acaba com a escala de trabalho no modelo 6x1, chamou atenção inclusive para o fato de que ele é o coordenador de campanha do senador Flávio Bolsonaro. Quero saber, de sexta para cá, a gente aí com quase uma semana de diferença, o que mudou nesse entendimento? O senhor reforça essas críticas? O senhor dá continuidade a isso? Sim, nós reafirmamos a crítica e nos preocupamos, porque há uma contraofensiva dos grandes desse país, que não pagam imposto ou muito pouco, e de outro lado não querem que os trabalhadores e trabalhadoras tenham 2 dias para viver, 2 dias para descansar, 2 dias para ficar com a família, com os filhos, 2 dias que possa ter um tempo também para estudar, para se qualificar. Portanto, o que está em jogo, quando eles apresentam a PEC 12 e o Rogério Marinho, junto com o próprio pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, e mais 30 e poucos senadores, porque alguns já estão retirando as assinaturas porque estão recebendo muita pressão, propõe o quê? Não o fim da jornada 6x1, propõe a manter 44 horas, propõe manter a lógica de trabalho proporcional às horas trabalhadas. Então, se antes na CLT tinha a lei acima do que se negociava, o que podia negociar nas convenções coletivas dos sindicatos era aqueles direitos já conquistados na CLT e na Constituição estavam conquistados, mantinha ou ampliava. Com a reforma trabalhista, o negociado ficou acima do legislado, mas o negociado coletivamente, no sindicato, nas convenções coletivas. O que eles estão propondo? A negociação individual, acabar com a estrutura sindical de negociação coletiva. Você acha, Marcela, em sã consciência, que nas grandes grupos empresariais uma pessoa vai conseguir negociar de forma justa? É muito desigual, porque quem está do outro lado do balcão pode te demitir, pode te mandar embora, pode te chantagear, pode criar tensões e tu precisa do emprego. Muitas vezes tu não só não continua recebendo os direitos, mas reduzir os direitos. Reduz os direitos para manter o emprego. E o segundo e o mais grave, não ganha mais por mês, mas vai ganhar por hora trabalhada. Olha, Marcelo, eu vim dos Estados Unidos porque fomos lá denunciar o tarifaço, fomos denunciar e defender o PIX e cooperação internacional, tá, para enfrentar o crime organizado no Brasil. Eu vi uma brasileira, ela trabalha das 9 da noite às 2 da manhã e ganha só por hora, 5 horas. No outro dia ela trabalha por hora numa casa, à tarde trabalha noutra casa por hora e no final de semana trabalha num pet para cuidar de gatos e cachorros. Porque lá não tem SUS, lá depois de um tempo tem que pagar a escola, precisa ter plano privado de saúde, porque consulta tem que pagar, remédio tem que pagar, tratamento tem que pagar, nem se fala em hospital quanto tem que pagar. Então, essa ideia de trabalhar por hora, que o Rogério Marinho, o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, a sociedade brasileira precisa compreender, até para se posicionar individualmente com o sindicato, que eles desestruturaram com a reforma trabalhista,
já é difícil avançar nos direitos, você imagina uma relação individual. Então eles querem 7-0, não querem acabar a fim da jornada 6-1, mas a pressão da sociedade vai derrotá-los e vai efetivamente, como aprovamos na Câmara, vamos aprovar no Senado, 2 dias para viver, para trabalhar, para descansar, para ficar com a família, para estudar, sem redução de salário e a redução da jornada de 44 para 40 horas. Deputado, o senhor comentou que esteve nos Estados Unidos, né, em que esteve ali com a comitiva brasileira que foi tentar barrar aí os efeitos do tarifaço. Tenho 2 perguntas a partir disso. A primeira o que de fato saiu dessa... Se houve alguma conversa, algum avanço, né, nesse sentido? Quer dizer, qual foi o saldo dessas tratativas, dessa viagem que a comitiva fez? Até porque se falou, né, que já era uma viagem que estava planejada e aí que acabaram utilizando esse tema para, enfim, aproveitar, mas que a viagem já estava programada e não que teria sido uma viagem que foi pensada para tentar barrar esses efeitos. Então essa é a primeira pergunta. E a segunda também parte de uma provocação da nossa audiência mais cedo. Logo no comecinho aqui do jornal, eu até me fugiu aqui o nome da pessoa que perguntou na nossa live do TikTok, mas que fez menção ao fato de que o presidente Lula, até para a gente falar também um pouco do cenário internacional, saiu na foto, né, considerada a foto de família ali do G7, do grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo, e não estava ali próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aparentemente não conversaram, e até a nossa audiência, parte dela estranhou, falou, poxa, mas eles não têm ali uma boa relação, então quero te ouvir a respeito desses 2 pontos, por favor. Eu acho que é muito importante, inclusive esse comentário e a presença do presidente Lula, convidado pela França, convidado pelos chefes de Estado para participar também, e articular relações internacionais e fortalecer o multilateralismo do Brasil com o mundo todo. E o Brasil sempre construiu boa relação com os Estados Unidos. Para todos que estão nos assistindo, nos últimos 15 anos, o superávit comercial favorável aos Estados Unidos passa de 425 bilhões de dólares. No ano passado, 2025, se considerar não só as mercadorias de importação e exportação, mas também bens e serviços, os Estados Unidos tem um superávit de 50 bilhões de dólares. Portanto, 200 e poucos anos de bilateralismo, de amizade e de interesses, onde defendia-se o interesse do Brasil e o interesse dos Estados Unidos. Agora, quando o Trump põe o tarifaço no ano passado, inclusive por interferência política da extrema-direita que nós vamos denunciar, agora vem de novo um tarifaço contra a economia brasileira, 25% mais 12,5%, não tem cabimento econômico, só tem uma razão política, que é essa relação da extrema-direita de Trump com a extrema-direita do Brasil. Quando defende Eduardo Bolsonaro negociar com o Trump o PIX, não, o PIX tem que ser nosso e tem que ser brasileiro. Quando o Flávio Bolsonaro vai para os Estados Unidos e defende entregar o patrimônio mais rico para o nosso futuro, que é da alta tecnologia, que são as nossas terras raras, os minerais estratégicos, para entregar para o Trump, para fazer concorrência com a China? Não, nós não queremos nem China nem Estados Unidos, nós queremos o Brasil sendo defendido. Toda a diplomacia ao longo de 200 anos, não tem amizade no sentido de defender o outro. Nós temos que defender o nosso. Essa é a diplomacia brasileira, defender os interesses do nosso país. Quando o presidente e o Trump não se abraçam, porque o presidente Lula não pode abraçar alguém que quer punir os empresários brasileiros. Não pode abraçar alguém que quer punir os trabalhadores brasileiros. Não pode abraçar alguém que se articula com a extrema-direita e quer tirar o PIX nosso. E já falou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E sem justificativa econômica. Terceiro, o Brasil podia colocar reciprocidade porque nós votamos uma lei. E o Brasil, ano passado, rompeu com o tarifaço na negociação e na diplomacia. O Brasil vai continuar negociando na diplomacia sem reciprocidade nesse momento, porque se vai 37,5, o governo brasileiro também pode taxar 37,5 por reciprocidade. Então o governo brasileiro está na política certa, negociação, diplomacia, convencimento. Eu vi 41 páginas
do documento da embaixadora Viotti, lá em Washington, demonstrando a desconstrução de todos os argumentos do governo Trump, do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico. Então, a viagem aos Estados Unidos, além desse tema do tarifaço, o tema da defesa do PIX, que a gente se movimentou naquela semana, nós também fomos levar um documento de cooperação internacional para enfrentamento ao crime organizado e narcotráfico, como também a investigação dos recursos que foi do Brasil, 61 milhões de Flávio Bolsonaro, foi direto, agora tem as provas, tem o recibo profundo no Texas, e que a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro. Se foi para comprar a mansão do Eduardo Bolsonaro, a polícia tem que investigar, e nós vamos pedir cooperação internacional para os órgãos de investigação nos Estados Unidos também. Então, compreendemos por quê? Porque tráfico de armas dos Estados Unidos vem para o Brasil. As maiores apreensões são armas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que mais consome droga do mundo. Vai a droga daqui para os Estados Unidos. O dinheiro do ilícito, do crime organizado, que está ali na Faria Lima, como foi descoberto agora com fintech, vai também para os Estados Unidos, para os fundos, e volta, vai ilícito e volta lícito. Então precisa de cooperação. Se o Trump quisesse efetivamente, verdadeiramente combater o crime organizado e o narcotráfico, ele teria que nos ajudar, cooperar e inclusive entregar bandidos que estão lá, como o da Refit, o Magro está lá, foragido, que devia entregar para a justiça brasileira. Então são essas as razões que a gente se movimentou nos Estados Unidos para reafirmar que o PIX é um patrimônio do Brasil, público, gratuito e seguro. E nós apresentamos agora uma emenda constitucional para não ter taxa, não ter imposto e não ter interferência estrangeira sobre este patrimônio que é do povo brasileiro, que movimentou 35 trilhões no ano passado e deverá continuar sendo do Brasil. Deputado, quero para finalizar te ouvir a respeito do caso Master e em qual aspecto, né, disso que tem sido chamado inclusive também pela nossa audiência de novela desse caso. A gente teve desdobramentos mais recentes, né, de ontem para hoje, esses relatórios da PF que indicam aí conexão, envolvem, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, envolvem também o nome do senador Ciro Nogueira novamente, mas na semana passada também, uma reportagem da revista Veja mencionou Rui Costa, chefe da Casa Civil do governo Lula, falou também aí, né, conexão com o PT da Bahia, porque a Veja apurou que, né, noticiou que um dos novos colocou como segredo, né, um dos novos segredos desse caso envolvem o nome do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, e aí menciona que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria feito para Alcolumbre um pagamento de 30 milhões de dólares, equivalente a 155 milhões de reais, e aí menciona também que, de acordo com a proposta de confissão de Vorcaro, o valor foi depositado em uma conta secreta no exterior, repassado aí para o parlamentar pelo apoio a uma demanda de interesse do Banco Master em uma transação que teria sido operada por Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, e que o ex-banqueiro se dispôs a falar sobre negócios que a matéria cita como nebulosos com o PT da Bahia. E aí citou especialmente Rui Costa, chefe da Casa Civil do governo Lula, e mencionando então o PT nesse contexto. Quero também te ouvir a respeito disso, desse desdobramento específico do caso Master e também dos mais recentes, deputado. Então vamos começar de trás para frente. Eu acho que não é o PT da Bahia. Pode ter algum petista que esteve no governo da Bahia que precisa responder. Então, o Partido dos Trabalhadores da Bahia não tem nenhuma relação com o Banco Master. Pode ter lá a Credit Sexta, mas isso dá para esclarecer e o governo da Bahia tem disposição de esclarecer todo o processo do ponto de vista da legalidade. O problema é que, quando está tão grave a situação no Congresso, na relação do Master com esses setores mais de direita e de extrema-direita, tenta se colocar o nosso partido. Não tem que ver individualmente. Se o Rui precisa responder, ele, na condição de governador da Bahia, vai responder, os demais vão responder, e se tiver qualquer irregularidade, que seja comprovado, produzido provas e julgado. Ninguém está aqui defendendo ninguém se tiver irregularidade. O problema é que serve para esconder a verdadeira razão de toda essa articulação do Banco Master. Primeiro, nasceu lá no Banco Central, Campos Neto,
que autorizou quando os técnicos 10 meses atrás diziam não pode ser dono de banco porque não tem condições. Escancarou, flexibilizou, inclusive tem diretor que se corrompeu com o Vorcar dentro do Banco Central. Segundo, com financiamento de campanha de Jair Bolsonaro com Tarcísio. Portanto, se falar em relação política, é com o PL. Financiamento de campanha para o PL. Terceiro, as denúncias. Vamos lá para a questão central que você nos perguntou, Marcela. Congresso Nacional. Nós denunciávamos, quando se votou a rejeição do ministro Jorge Messias para o Supremo, porque iria continuar investigando o Banco Master, e eles tinham receio de Jorge Messias, e rejeitaram o nome dele. E no dia seguinte, num acordão, votaram a dosimetria para salvar os golpistas. Eu dizia na tribuna, 2 organizações criminosas se juntaram. 2 organizações criminosas. E quais eram as 3 grandes figuras dessa organização criminosa? Ciro Nogueira, que uma semana depois mostrou que recebia de 300 a 500 mil reais por mês. Davi Alcolumbre, para se safar e não abrir a CPMI do Banco Master. Em contrapartida, ele colocou em votação a redução das penas dos golpistas que tentaram implantar a ditadura no Brasil, assassinar presidente eleito, vice-presidente, ministro, o 8 de janeiro, caminhão-bomba no aeroporto, podia ter produzido uma tragédia enorme se os órgãos de segurança não tivessem descoberto com antecedência. Então, isso tudo, essas 2 organizações criminosas, cada dia fica mais claro a relação promíscua de Daniel Vorcaro com Flávio Bolsonaro. E aí, com Ciro Nogueira e com Davi Alcolumbre. E aí entra Flávio Bolsonaro, não só no filme, mas nas relações com o parlamento. Aquele recurso para botar o FGC de 250 mil para 1 milhão. Felipe, aqui na Câmara, Ciro Nogueira no Senado, e aí se construir esse grande acordo nessas 2 organizações criminosas que junto logo com o próprio Comando Vermelho, com o crime organizado. Então nós estamos muito tranquilos, nós estamos defendendo o CPI, como aqui de Brasília, do BRB, que é um escândalo, do Castro no Rio de Janeiro, que é um escândalo o que foi feito, e tem relação com a extrema-direita. Por mais que vão dizer, o PT da Bahia, não pode ser que você tenha alguém que exerceu o cargo na Bahia e precisa responder, tem que responder, mas não pode nublar, né, o que efetivamente está acontecendo, que é essa relação promíscua de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro, pressionando, amigão. Depois que o cara foi preso, volta com tornozeleira para casa. Flávio Bolsonaro vai visitá-lo e até agora, quantos dias já fazem? O Flávio Bolsonaro diz para onde foi o dinheiro de 61 milhões para os Estados Unidos. Porque se atrapalharam todo no começo, a produtora disse que não recebeu nada, depois tiveram que juntar uma versão para dar uma consonância, mas agora já tem Prefeitura de São Paulo 108 milhões, depois teve uma segunda etapa, 157 milhões da Prefeitura de São Paulo, da produtora, que é uma ONG, participando da licitação de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo. Essa ONG, conjunto com outra empresa ligada aos Estados Unidos, produtora de um filme que nunca produziu filme, é uma laranja. Essa Karina deve ser uma grande laranja dessa organização criminosa que junta a extrema-direita do Flávio Bolsonaro, do filme, Ciro Nogueira, Alcolumbre, toda essa turma que tentou salvar os golpistas de um lado para salvar de não ter CPMI do outro, do Bolsomaster. Te agradecer mais uma vez, deputado federal Pedro Uczai, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Muito bom dia, muito obrigada, deputado, mais uma vez. Obrigado, Marcela, obrigado a todos, sempre à disposição.